Fala pessoal! No vídeo de hoje a gente vai começar o nosso jogo de plataforma. A gente vai ver como a gente cria um cenário. Existem basicamente duas técnicas. Uma delas é feito à mão, é um cenário feito à mão, e a outra é com bloquinhos que a gente chama de tile set, que é como funciona o jogo do Mario, do Mega Man, principalmente os mais antigos, os jogos pixelados. Legal? Então vamos lá. A gente vai criar o nosso novo projeto de um jogo de plataforma. Então eu vou criar um novo projeto, vou escolher a minha versão mais recente do Unity, vou escolher ele como 2D, vou chamar ele de plataforma vídeo e vamos abri-lo. Nesse primeiro vídeo eu vou mostrar para vocês como se cria o cenário. E existem duas formas básicas de criar um cenário. Você pode pedir para um artista 2D criar uma imagem grande de uma cena, né, de um cenário, e fazer a cena realmente a partir de um artista. E isso fica muito legal, ele fica, a gente chama de handcrafted, né? Ele é feito à mão e fica muito bonito. Eu vou mostrar para vocês as duas formas. Aí, uma vez que você usa essa primeira forma de fazer o teu cenário, aí você veja, como ele é só uma imagem, então o teu personagem ele não vai ficar parado no chão, porque o chão faz parte da cena, faz parte da imagem. Então você vai ter que adicionar um collider e contornar todo o lugar do desenho da cena onde é o chão. E aí, quando o teu personagem bater com o colisor, ele vai parar no collider e vai dar a impressão que ele está no chão do cenário, quando na verdade não tem chão nenhum, é um desenho só. Legal? E a outra forma é usando o tile set, que é aquela criação de cenário com vários bloquinhos. Então, se vocês jogarem os jogos do Mario, do Sonic, do Alex Kidd e de outros jogos do Mega Man, por exemplo, principalmente os mais antigos, pixelados do Super NES, vocês vão reparar que o cenário ele é feito de uma repetição de padrões, né? Então você tem vários quadradinhos que representam o chão, que representa a água, que representa uma nuvenzinha, são esses bloquinhos. E você cria o cenário a partir desses bloquinhos. Eu vou mostrar as duas formas, mas eu vou dar mais foco ao cenário feito com tile map. Vou lá baixar no Moodle as duas imagens. Eu vou baixar esse tileset do Mario. A gente vai fazer um cenário do Mario e o nosso personagem vai ser o Mega Man. A gente vai fazer um crossover. Então salvem a imagem, eu já salvei ela aqui, né, na aula. E vou baixar também o que é feito à mão. Esse vocês não precisam baixar, eu só vou usar como exemplo. Olha lá, já está salvo aqui. Muito bem. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como a gente faz um cenário feito à mão. Primeiro, é claro, você tem que pedir para um artista 2D fazer o teu cenário. Olha lá, vou usar ele aqui. Você vai colocar essa cena, essa imagem no teu cenário, faz de conta que ele está aqui. E aí, veja, ele é só uma cena, ele não tem um chão onde vai pisar, né? Então eu tenho que acrescentar aqui um collider. Como eu quero fazer o contorno, o melhor collider é o chamado Edge Collider 2D. Quando eu escolho ele, vai aparecer essa linha verde. Quando eu faço a edição dele, reparem que onde eu passar o mouse vai ter um quadradinho. Se eu pressionar o mouse e descer, ele cria um vértice, ó. Então vamos supor que eu vou escolher essa parte mais cinza aqui, ó, como chão, porque reparem que essa imagem tem várias camadas de chão, né? Tem essa camada, tem essa outra camada, essa outra, lá no fundo também tem. Então vamos supor que eu vou escolher essa camada aqui, ó. Então eu coloco um pedaço aqui, aí eu desço ele aqui, desço esse, vamos supor, aqui, aí desço esse vértice para cá, esse vértice eu trago ele para cá,
Esse eu puxo para cá, aqui. E aí eu vou contornando o meu cenário. E quando eu colocar o meu personagem, ele vai ficar em cima desse collider aqui. E pronto, está feito. É muito legal, muito bacana. Qual que é a diferença desse em relação ao outro que é feito de bloquinho? Veja, esse aqui pode vir a ser um pouco mais difícil de testar ele em determinadas situações. Vamos supor, não é o caso dessa cena, mas vamos supor que ele tivesse aqui uma pedra pontuda aqui. E o teu personagem tem exatamente esse tamanho, é um pouquinho menor. Há sempre uma chance de você ficar travado nessa parte aqui, né? Nesse ângulo agudo aqui. Então é um pouco mais difícil de você fazer testes para ver onde você pode ser que trave ou não o teu personagem. De repente esse degrau aqui não é grande o suficiente para o teu personagem ficar. Então você tem que tomar um certo cuidado antes de você começar a fazer a tua cena para evitar esses tipos de inconveniente. E o teste certamente vai ser um pouquinho mais complicado. Fazendo uma cena diferentemente dessa com os bloquinhos, cada bloquinho vai ter um tamanho fixo. Então, se eu quero que o meu personagem pule, por exemplo, 2 unidades, e cada bloco tem 1 unidade, é só fazer um vão sem 2 bloquinhos aqui. E eu garantidamente vou ter o meu personagem conseguindo chegar na outra extremidade. Porque se eu fiz ele pulando 2 unidades e está faltando só 2 unidades, ele consegue pular. Nesse caso aqui, eu tenho que ficar mais esperto, né? Então, de repente, tem um chão aqui, por exemplo, né? Faz de conta que tem um chão aqui assim. E ele tem que pular daqui para cá. Eu tenho que tomar cuidado, pode ser que eu consiga, pode ser que não consiga. Apesar de eu ter aqui a grade, né, para me guiar, eventualmente eu posso cair numa situação em que eu não calculei direito o tamanho do buraco onde ele pode ou não passar, né? Às vezes eu não quero que ele salte de um canto para o outro e acidentalmente algum jogador descobriu que ele consegue se ficar bem na pontinha e aí ele consegue, né, ir para uma área aqui que você não tinha planejado. Isso é muito comum, inclusive, acontecer nos jogos, né? Você ir para um lugar onde não era planejado, aí de repente não tem nada renderizado para o outro lado da montanha, principalmente em jogo 3D. Então é isso, pessoal. Essa é a forma que a gente chama de handcraft. E dá para fazer uma coisa bem artística, é muito bonito. Vou mostrar agora como faz o outro tipo de cenário, que é o que eu vou pedir para o projeto. Então, fiquem atentos. Vamos lá. Ó. A primeira coisa que eu vou fazer é importar o tileset aqui do Mario. Ó. Importei para cá. Novamente, né, como eu estou usando o Unity 2023, ele já faz o slice aqui automaticamente. Caso o teu Unity seja mais antigo, você vai ter que clicar aqui, em Sprite Mode colocar múltiplo, vir aqui em Open Sprite Editor e mandar fazer o slice aqui, ó, que é o fatiamento. Depois que ele fez o fatiamento, você dá um apply. Tomem cuidado, tá? Às vezes você pega um fundo, né, um tileset, que parece que o fundo é transparente, mas não é. Ele tem às vezes até esses quadradinhos que são o sinal de que é transparente o fundo, mas às vezes esses quadradinhos não é a transparência. É que alguém deu um print screen dessa tela aqui e isso aqui não é transparente no print screen. Isso aqui vira um desenho, né? Vira uma imagem. E aí você não consegue dar o slice e não sabe por quê. Então aí você verifica. Se você está tentando dar o slice e não conseguir, é porque pode ser que esse fundo aqui não esteja transparente. Legal? Muito bom. Isso vai me causar um problema, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ó. Que é o seguinte, vou mostrar agora, inclusive. Ó, quando eu importei o meu tileset para cá, reparem que quando eu clico num desses bloquinhos, ele aparece aqui uma borda semi-transparente. Você percebe que ele não conseguiu ser 100% transparente. E isso vai ser um problema na hora de eu alinhar um bloquinho com o outro. Então eu tenho que tirar essa bordazinha aqui, que foi um acidente na hora de criar o slice, um acidente do próprio Unity.
Por que que criou essa borda semi-transparente, né? Por que que o Unity não conseguiu identificar que essa borda é transparente? Porque quando eu importo uma imagem para o Unity, ele aplica o algoritmo de anti-aliasing. Então ele vai pegar essa borda transparente e essa que não é transparente e vai criar uma areazinha aqui, uma linha de semi-transparência por causa do embaçamento do anti-aliasing. E é aí que vem todo o problema. Então, o que eu vou fazer é clicar aqui no meu tileset e tirar esse anti-aliasing. Como é que eu faço isso? Clicando uma vez aqui nesse tileset, eu venho aqui no filtro, no modo do filtro, e coloco nenhum, sem filtro. Eu vou dar um apply. Agora, ele vai ficar sem o anti-aliasing. Como ele ficou sem o anti-aliasing, agora é só eu ir lá e fatiar de novo. Olha que legal, ó. Na hora de eu fatiar, se vocês estiverem olhando fixamente para a tua imagem, vocês vão ver que o fatiamento ficou um pouquinho menor agora. Vou dar um apply aqui, ó. E fechar. Então agora se eu clicar num bloco, vocês vão ver que o tamanho do bloco é 16 por 16 e estava 18 por 18, porque ele contou mais um pixel de cada lado de semi-transparência, né, de cada borda aqui. Agora está tudo certo, joia. Muito bem. Antigamente, o que eu tinha que fazer na hora de criar o meu cenário? Era uma tristeza. Eu colocava aqui o meu bloquinho e aí eu saía colocando outros e alinhando outros e colocando outros e alinhando outros. Deu para reparar que isso é traumático, né? Então, o Unity agora ele fornece um recurso que facilita muito a criação do cenário. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar nesse cenário novo um tile map retangular. Olha lá, se você gosta de jogo de estratégia, né, com um tabuleiro hexagonal, você coloca hexagonal. Só que aí fica mais difícil também você achar um tile set hexagonal. Isométrico também, mas vamos colocar retangular. E reparem, eu vou chamar esse tile map de com colisão. Pronto. Então reparem que agora ele apareceu uma grade mais evidente ainda do que aquela que tinha. Ó. Se eu clicar aqui na câmera, ele some. Se eu clicar aqui no meu tile map que eu criei novo, ele aparece. E agora é só eu colocar os quadradinhos nesses, né, os meus bloquinhos nesses quadrados, que ele vai se alinhar automaticamente. Mas não é para eu pegar e arrastar direto daqui. Não, a gente não vai fazer assim. Como é que se faz? A gente primeiro vai criar uma paleta. Então imaginem que eu vou fazer uma pintura num quadro. Quando eu vou pintar um quadro, eu não pego o meu pincel e coloco direto no meu bastão de tinta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma paleta, pegar as tintas que eu quero, colocar nessa paleta e aí sim usar as tintas que estiverem na paleta na minha tela. Aqui é análogo. A minha tela é a minha cena, eu vou criar uma paleta, vou colocar na paleta quais são esses bloquinhos que eu quero que estejam na paleta, e aí sim, a partir da paleta, eu vou criar o meu cenário. Então vamos lá, como é que eu crio a paleta primeiro? A paleta é uma nova tela. Se é uma nova janela, uma nova tela, vem aqui em Window, 2D, Tile, Palette, paleta de tijolinhos, de azulejos. Para ele não ficar flutuando, eu gosto de pegar ele e arrastar para o Inspector, para o lado do Inspector. E agora eu vou criar uma nova paleta. Olha lá, paleta, vamos dar um nome aqui, Mundo Mario. E vou criar. Agora ele vai pedir, olha, aonde você quer colocar as tintas, né, os tijolinhos que você vai colocar na paleta. Então eu vou criar uma nova pasta. Paleta. Joia. Agora todos os bloquinhos que estiverem aqui, que eu colocar na minha paleta, eu vou salvar nessa pasta. E isso é muito legal, porque na hora de eu criar a build, ele só vai colocar na build os bloquinhos que estiverem nesta pasta. Então, se tiver algum bloquinho que eu não usei, ele não vai adicionar à toa na minha build, no meu executável. Isso é muito legal. Então, beleza. Agora, eu vou criar aqui a minha build.
No nosso caso, eu vou usar 9, 10, 11, 12, só 13 por enquanto. Ó. Eu vou usar esse aqui, ó, eu arrasto para cá. Aí ele vai perguntar onde você quer salvar, lá na paleta. Ó, com a rodinha do mouse apertado, eu consigo mexer aqui na minha paleta. Se eu rodar a rodinha do mouse, eu dou zoom e tiro o zoom. Então eu vou colocar esses aqui, ó. Coloquem eles também, tá bom? Esses são suficientes para começar a criar um cenário bem básico. Ó, este outro aqui. Este aqui. Este aqui. Este aqui. E mais outros outros quatro é ótimo, né? Outros quatro. Que são esses aqui, ó. É o 515, 516, 537 e 538, ó. Vou colocar eles aqui, ó. Pronto. Com isso dá para começar a brincar. Olha que legal, ó. A gente vai ter um pequeno probleminha agora. Como a gente agora cria a nossa cena? Escolhe aqui o pincel, que já está escolhido, né? Clica no tijolinho que você quer usar e coloca ele aqui, ó. Só que já deu ruim aqui, né? Reparem que ele ficou pequenininho demais. Eu quero que esse bloquinho ocupe uma unidade inteira. Como é que eu faço para que ele ocupe uma unidade inteira? É fácil. Primeiro a gente tem que descobrir qual que é o tamanho do nosso bloco em pixels. Como eu faço isso? Clica aqui num deles, ó, por exemplo, nesse aqui. E lá no Inspector ele vai falar, olha, tem 16 por 16 pixels. Então é só falar, olha, eu quero que você coloque 16 pixels em uma unidade de medida do Unity. Onde eu faço isso? Para que eu faça isso em todos os bloquinhos ao mesmo tempo, eu clico aqui no meu Tileset, e aí nele vocês vão reparar que tem uma propriedade chamada Pixels per Unit. E ele está falando que são 100. Então cabe 100 pixels aqui na minha unidade, por isso que 16 pixels ficou pequenininho. Eu quero mudar isso para que ele caiba 16 pixels em uma unidade e não 100. Coloquei 16, dei o apply, né? E olha que legal. E agora eu posso fazer a minha cena, bem bonitinha, olha. Que legal, né? Volto aqui para a minha paleta e começo a fazer umas brincadeiras aqui, ó. Por exemplo, eu coloco esse aqui, coloco este aqui. Olha, e reparem como é produtivo, né? Eu posso fazer de forma muito rápida a minha cena. Olha lá, colocar um outro aqui, colocar essa curva aqui, colocar mais um monte aqui, ó. Aí se eu quiser colocar um monte de uma vez, ao invés de eu escolher esse pincel, eu uso esse retângulo, ó. Aí com o mouse, oi, esse não, né? Eu escolho esse do meio aqui. Aí com o mouse apertado, ó, eu preencho aqui o quadrado que eu quiser. Muito bacana, né? Muito bacana e muito fácil. Isso é que é o legal. Agora, eu vou mostrar mais um detalhezinho. Ó, eu vou apagar uns aqui, ó. Vou apagar essa galera aqui. Por enquanto, deixa eles aqui. Agora, o que, que acontece se eu colocar um tile map, um tile, que tenha mais de uma unidade por uma unidade, como por exemplo, essa porta aqui, ó. Se eu colocar ele na minha paleta, reparem que ele ocupa duas unidades, né? Ele não ficou direitinho aqui, porque o pivô dele começa do meio. Então reparem que ele tem duas unidades, né? Tem uma unidade, mais metade aqui, duas. E quando eu for colocar ele na minha cena, reparem, ele ficou para baixo, ó. A mesma coisa se eu quiser colocar um cano aqui, né? Aqui, ó. Vou escolher esse cano aqui, ó. Ele pode bugar aqui a gradezinha, mas ele continua funcionando, tá? Ó, se eu colocar esse cano aqui, como ele tem mais de uma unidade, ele vai parecer bugado. Como é que eu faço para arrumar isso? Ele está bugado, novamente, porque o pivô dele está bem no meio.
Então, o que eu tenho que fazer com o pivô? Eu quero colocar 1/4 do tamanho dele para cima. Então, eu tenho que colocar o meu pivô nessa altura dele aqui, para que ele fique centralizado, para que o pivô fique aqui no meio. Portanto, esse 1/4 dele que está para baixo, se o pivô está no meio, esse 1/4 vai ficar aqui, né? Se o pivô estiver exatamente aqui, ó, quando eu subir o pivô para cá, ele vai ficar 1/4 da porta dele para baixo. Então, eu quero baixar 1/4 o pivô dele. Como eu faço isso? Vamos lá, é fácil. Venho aqui no meu Tileset, vou lá no Inspector, vou abrir o editor da Sprite, vou lá no objeto que eu quero, que é esse aqui, e reparem que aqui embaixo tem as propriedades dele. O que eu vou fazer? Eu vou alterar o pivô dele, ele não vai ficar centralizado, ele vai ficar customizado. O pivô do eixo X é meio. O que significa meio? Que ele vai ficar no meio do eixo X dele, né? Então aqui é o começo, aqui é o fim, ele ficou no meio no eixo X. O eixo Y dele, eu não quero que fique no meio, eu quero que ele fique em 0,25 do eixo Y dele. Para que o pivô dele, quando ficar aqui, ficar no meio de um quadrado, e aí ele preencher certinho né, o alinhamento com o chão. Então olha lá, ó, o Y dele aqui eu vou colocar 0,25. E ele ficou aqui em 1/4 do tamanho dele, 0,25 porque é 1/4. A mesma coisa eu vou fazer com o cano. Olha lá, ele está no centro. Eu vou customizar o pivô, eu vou botar ele em 0,25. Olha que legal. Agora eu vou dar um apply. E quando eu voltar lá, ele está alinhado. Por que, novamente? Porque o pivô dele agora está exatamente aqui, ó, no meio desse quadrado, né? E 0,25 dele para baixo, 0,25% dele para cá, mais outro 0,25, mais outro 0,25, tá o meu objeto inteiro. Reparem que, né, o pivô está em termos de proporção do tamanho do objeto, né, não em pixels e nem em unidade. Muito bacana! Aprendemos também, então, agora a alinhar os nossos objetos caso eles não estejam alinhados. Agora só falta mais um detalhe que é muito legal. Bom, se eu quero colocar o meu personagem aqui e deixar ele parado aqui no chão, eu tenho que colocar um collider nos meus objetos, aqui nos meus tijolinhos. Ao invés de eu colocar um collider em cada um desses objetos, olha que bacana. Quando eu venho na minha paleta, reparem que na hora que eu coloquei os meus objetos aqui na cena, estava ativo o meu tile map chamado com colisão. Então, todos os objetos que eu coloquei aqui dentro, quando esse com colisão estava ativo, vão compartilhar das propriedades que estiverem nesse tileset, esse tile map, perdão. Então, é só eu colocar o collider no meu tile map. E aí, todos os tijolinhos que eu coloquei aqui vão compartilhar dessas propriedades, no caso dessa propriedade. Então, olha só, vou aqui em com colisão, vou em Inspector e vou adicionar um collider dele, que é um collider especial, que é o Tile Map Collider 2D. Reparem agora que todos os quadradinhos estão com o seu collider. Mas, do jeito que está, não é muito legal, porque sempre há o risco de um collider não estar 100% alinhadinho com o outro, às vezes um pixel de diferença aqui pode criar um degrau que parece invisível, mas é o suficiente de acabar travando o teu personagem na hora de andar desse bloquinho para esse aqui em cima. Então, para garantir que ele vai ficar uniforme, e para eu unir todos esses colliders aqui individuais em uma coisa só, eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui no meu com colisão, eu vou adicionar um outro collider chamado Composite Collider 2D. Uma vez que eu coloquei esse Composite Collider 2D, lá no meu Tile Map, eu posso escolher qual que é a operação do composite, né, da composição que eu quero que tenha. Eu vou usar o Merge. E olha que legal, ó, ele juntou todos os colliders em um só.
Então reparem que vocês só vão ver os colliders nas bordas aqui agora. Olha que bacana. Tá? E agora tem menos probabilidade de você fazer com que o teu personagem fique travado num degrauzinho invisível. Mas a gente ainda tem mais um probleminha, que é essa porta. Reparem que a porta tem um collider aqui também. E eu não quero que a porta tenha um collider, porque num jogo 2D eu quero que, no nosso caso, o Mega Man passe pela porta. Então como é que eu faço para colocar um tijolinho aqui que não tenha collider? Bom, todos os tijolinhos que eu coloquei usando esse tilemap como tilemap ativo vão ter collider. Não tem como eu mudar isso. Mas eu posso criar um outro tilemap aqui e não botar collider nele. Olha lá, ó. Tilemap retangular. E esse eu vou chamar, por exemplo, de sem colisão. Agora, quando eu for no meu tijolinho, deixa primeiro eu apagar essa porta. Ó. Vou vir aqui nele. Reparem que ele não vai apagar se eu colocar aqui em cima, ele vai apagar só onde está o pivô, tá bom? Pronto, apaguei. Volto a escolher o meu pincel. E agora, olha lá. Reparem, esse tilemap tem collider, esse não tem. Então aqui na minha paleta é só eu escolher, olha, agora eu quero escolher como ativo o sem colisão. E agora todo o bloco que eu colocar aqui na minha cena não vai ter colisão. Olha lá, ó. Coloquei ele aqui e não tem o retângulo aqui da colisão. Muito legal, né? Então eu posso criar conjuntos de blocos aqui com diferentes propriedades. É só colocar um tilemap com as propriedades que você quer que tenha, ativar qual que é o tilemap que você quer que esteja ativo na hora de colocar ele aqui, né? E é um barato. Ó, quando eu estou com esse sem colisão aqui ativo, se eu tentar apagar os outros tijolinhos, eu não consigo, porque eles não são tijolos do tilemap sem colisão. Eu só consigo apagar esse aqui. Da mesma forma, se eu tiver com colisão selecionado, eu não consigo apagar, por exemplo, essa porta, porque a porta foi colocada aqui com o sem colisão ativado. Legal? E isso, pessoal, me permite que eu faça mais coisas legais. Se vocês já jogaram Sonic, por exemplo, e outros jogos, é muito comum você ter paredes que são passagens secretas. A parede está lá, mas você consegue passar por ela. Como é que você pode fazer isso? Olha lá, é só eu, na hora que for colocar alguma parede aqui, escolher ele sem colisão. Ó. Posso escolher esse aqui, por exemplo. Ó. Vou escolher esse, vou escolher esse. Ó, eles não têm colisão. Aí esses aqui também não têm colisão. Ó. E aí o resto eu coloco com colisão. Olha lá, então esse aqui vai ter colisão, esse aqui vai ter colisão, esse aqui também. Aqui eu tenho que colocar um, né? Sem colisão. Vou colocar essa parte aqui. Então reparem que legal, ó, se eu der um zoom, ó, reparem que essa parte aqui dos bloquinhos que eu coloquei quando o sem colisão estava ativado, eles não têm collider. Então, se o Mega Man vier aqui, ele vai passar reto aqui e bater nessa parede aqui, onde tem bloquinhos com collider. Muito bacana, né? Então a gente aprendeu muita coisa legal. Como fazer a nossa cena, como alinhar a nossa cena, como fazer os bloquinhos ficarem perfeitamente do tamanho da minha grade de uma unidade. E como criar blocos com colisores e sem colisores. E com isso de bônus, a gente ainda aprendeu a fazer passagens secretas. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Com isso, vocês conseguem começar o teu projeto criando a cena do teu projeto. Você vai precisar procurar na internet um tile set legal que você queira. É só ir no Google e escrever tile set PNG, né, que você vai querer com fundo transparente. E aí você busca lá. Ou então vai no Asset Store, olha aqui, ó. Vem o Window, Asset Store e procura aqui, ó, Tile Map ou Tile Set. O correto seria Tile Set, mas às vezes vem Tile Map. Vocês vão querer de graça, tá? Então escolham Free Assets aqui. E aqui tem um monte de Tile Sets aqui que vocês podem utilizar para os jogos que vocês vão fazer no projeto.
Maravilha? Escolham o que vocês quiserem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.